Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral, aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Hoje, mais uma vez, pauta super especial, completando 7 anos de programa, 7 anos de Cultura Geral, que nasce, como eu tenho dito aqui esses dias, e vou continuar falando no mês de julho, que nasce com esse viés de discutir a sociedade, trazer o pensamento crítico, tentar formar a opinião de algumas pessoas, tentar trazer à luz das garantias fundamentais, do direito, da democracia, todo um amparo e aparato para a gente poder entender tudo que está acontecendo à nossa volta. Ainda nas comemorações de 7 anos, na abertura no domingo, eu pedi que o pessoal postasse uma das grandes entrevistas que conseguimos fazer no rádio, ainda quando era no rádio só o programa, com o professor Fábio Belo, a doutora Suzana Cremasco, que com o professor Lucas Gontijo, 3 grandes pensadores do Brasil, 3 grandes intelectuais aqui de Minas Gerais, e a pauta foi Como Nasce o Fascismo. À luz da filosofia, à luz do direito e à luz da psicologia e da psicanálise. Vale muito a pena, está no canal do Cultura Geral, estão todos convidados, e eu acho que fruto desse pensamento crítico, fruto desse início do Cultura Geral, hoje a gente recebe a Yves Brussel para a gente poder tratar mais uma vez dessas discussões que nos assolam nesse momento. Parece que em 7 anos a gente continua discutindo as mesmas coisas e dessa vez com um viés mais amplificado, vamos dizer assim, porque a gente está vivendo de fato um momento que a gente não deveria estar vivendo por ter duvidado da capacidade das pessoas que atacam a nossa democracia. Ive, depois dessa introdução gigantesca, gostaria de dar a você as boas-vindas para a gente poder falar um pouquinho do Brasil, falar um pouquinho da gente, falar um pouquinho do pensamento crítico e falar um pouquinho disso tudo que nos assola aqui no Brasil, a gente que é de Minas também, esse lugar talhado na escravidão também, Sim. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, me sinto muito honrado em ter você aqui, já recebi o seu grande amigo André. Sim, ele comentou comigo, esteve aqui ontem, Bom, primeiramente, boa noite, é um prazer enorme estar aqui, sobretudo nessa data comemorativa, de 7 anos de programa. Então, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite, espero contribuir de alguma forma. Vai contribuir, sim. Ô, Ive, a primeira coisa que eu queria te perguntar, e eu já queria entrar nesse viés, ontem nós falamos muito da economia, e hoje eu queria falar mais da sociologia, da antropologia, da filosofia, do pensamento mesmo. Eu tenho um livro que eu posso te mandar depois, que é A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, que tem sido pauta do programa há uns 3 anos. Porque o Christopher Lasch, esse sociólogo americano que discute a sociedade contemporânea, traz um pensamento muito claro sobre o que a gente vive no Brasil hoje, que é esse descolamento da base da pirâmide com o topo da pirâmide. E está ficando cada vez mais claro isso. Isso está ficando cada vez mais perverso, está ficando cada vez mais violento. Como é que você tem visto tudo isso, Ive? Porque eu acho que a gente tem que discutir isso. É uma pergunta difícil, Beto? Mas, assim, eu acho que uma das coisas que é nosso principal problema nesse país aqui, na minha visão, como diz Gessé Souza, é a nossa elite, A nossa elite ela é uma elite escravocrata, uma elite eugenista, e ela, de certa forma, ela tem um discurso assim que
que nos afasta assim, da realidade, né? É muito difícil hoje a pessoa ela ter a consciência da classe a qual ela pertence, né? E assim, e tudo começou, eu acho que a gente está nesse buraco que a gente está hoje, né? Eu acho que tudo começou lá atrás com a Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato é o ovo da serpente, assim, né? Aquele tudo como foi feito, a forma como foi manipulado, né? É tudo para poder desconstruir o que estava sendo construído no país. Eu acho que depois de anos de direita, né? A primeira vez que nós tivemos um governo progressista foi nos governos do PT, foi com o PT, né? Depois de uma ditadura militar, depois depois da redemocratização, tivemos o Collor, foi aquele desastre, depois foi um governo super liberal do Fernando Henrique, né? Então nós conseguimos, né, que um líder da classe sindical chegasse ao poder. Isso foi uma grande vitória para o país, né? Eu tenho diversas críticas ao programa econômico do PT, assim, né? Então, mas esse não é o ponto é que nós tivemos grandes avanços, né? Nós tivemos políticas sociais importantes, né? Que antes não eram pensadas, né? E, assim, a Petrobras, que é uma das maiores riquezas do país, uma estatal, nossa bateria energética, ela é uma empresa estatal, ainda embora ela se comporte como uma empresa privada, mas ela ainda tinha, ela estava a serviço, né, do povo brasileiro, né, e o que eles estão fazendo agora. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a Lava Jato, no meu modo de ver, foi uma forma também de destruir essa política social que a gente tinha no país, né, a serviço de interesses internacionais, não é? E colado aí num discurso de ódio, né, o que é mais preocupante. Então, assim, talvez, né, se bem que essa elite que eu me referi, né, não tivesse a dimensão da destruição que ia ser, né, não sei se tinha ou se tudo bem, porque assim, o projeto econômico para essa elite está tudo bem, né? O problema é que o Bolsonaro é essa figura esdrúxula, né, violenta, né, autoritária, e é isso que às vezes um pouco incomoda. Mas se não fosse isso, né, o projeto econômico está perfeito, porque os ricos estão se enriquecendo cada vez mais, né, e a classe empobrecida cada vez mais pobre, né? Então, assim, eu vejo isso com muita tristeza, né? Eu acho que nós vamos demorar muito tempo para poder, assim, mesmo que o Bolsonaro tenha esperança de que o Bolsonaro não vença as eleições, mas mesmo assim, o próximo presidente, e tudo indica que vai ser o Lula, ele vai ter grandes dificuldades de governar e colocar o Brasil nos trilhos novamente, né? Até por diversas dificuldades, até a semente, né, dessa seita bolsonarista que foi, eu acho que não sei como se a gente vai conseguir enterrar e voltar eles para o esgoto de onde eles vieram, né? Talvez leve um tempo, né? Porque essa semente de ódio, né, de ódio político, ela já foi plantada, né? E também por questões econômicas, né? As bombas fiscais que eles estão jogando aí, então eu acredito que vai ter muita dificuldade. Vamos, mas eu acho que a gente tem que ter esperança, Beto, porque senão a gente, como é que faz, né? Se a gente não tiver esperança de que vai melhorar, aí fica difícil, né? Aí a gente não acorda no outro dia. Nós estamos aqui para isso. Eu acho que o papel nosso, o papel da sociedade brasileira, o papel da televisão, o papel de toda a sociedade organizada é manter o mínimo de democracia e o mínimo de consciência de pensamento crítico para que a gente sobreviva a todos esses ataques, né? E isso é fundamental, a gente pensar em tudo isso, né? Eu vejo, por exemplo, fazer pauta com você é muito fácil, né? Porque quando acompanha assim, os seus... até fazendo um briefing lá, a gente vai acompanhando o seu Instagram, a gente consegue ver esse sarcasmo, assim, esse toque de chamada de atenção. Por exemplo, olha, o ministro Paulo Guedes o Paulo Guedes tira todo o seu dinheiro e coloca no paraíso fiscal porque ele tem medo do ministro... Para se proteger de Paulo Guedes. Então, é óbvio que aí são duas escolas econômicas, ou três, mas hoje a gente pode pensar em duas escolas econômicas, que é a de Frankfurt e a de Chicago, e hoje é aplicada a de Chicago, que é essa tragédia anunciada desde sempre, né, como foi no governo Fernando Henrique Cardoso, como foi nos governos anteriores, né, que é essa história de que o mercado ele dá conta de si, por si só, que não importa se
se os grandes vão sobreviver e os pequenos não. Essa perversidade toda econômica, né, colocada a céu claro, né? Por exemplo, naquele terror daquela reunião lá dos seus ministros, né, que ele fala, agora nós colocamos uma bomba no bolso do inimigo, ou seja, o inimigo é o povo, as pessoas que precisam do governo e tal. Como é que você vê esse entrelaço? Porque são duas linhas que a gente precisa pensar. É lícito que a pessoa tente aplicar aquilo que ela acredita como escola liberal, Sim. Né? Como é lícito também você tentar aplicar uma escola econômica ligada, por exemplo, no fundamento mais marxista, como a escola de Frankfurt. Mas isso traz consequências para um país de dimensões continentais drásticas, porque são realidades completamente diferentes, como acontece nos Estados Unidos, né? Que é vendida uma imagem não só de democracia e de liberdade, mas de riqueza, quando na realidade nós sabemos que não é, né? Tem lá as suas benesses, mas, por exemplo, não tem saúde, não tem moradia, não tem as coisas não acontecem como o sonho americano nos vende. Como é que você vê tudo isso, Ive? Então, eu não sou da economia, assim, né? Mas o que eu percebo, assim, como estudiosa, né? Como que eu gosto muito de ler sobre. É até um paradoxo, né, Beto? Porque, assim, é até engraçado de ver, né? Até irônico, porque, assim, esses defensores aí do mercado, né? Da mão invisível, deixar tudo correr solto, né? Que o Estado não precisa de nada, nós estamos vendo praticamente o anarcocapitalismo. Mas aí, de repente, eles querem aprovar uma PEC, né, que o próprio Paulo Guedes apelidou de PEC kamikaze, né, ou PEC da compra de votos, né? Então, veja só como isso é paradoxal, né? Porque tudo que eles sempre defenderam, que a não intervenção do Estado na economia, eles viram que não tem como, né? Que o neoliberalismo, ele falhou, ele vai falhar, e isso não se trata de uma discussão acadêmica, basta você sair na rua, você olhar pela janela, né, que você vai ver o desemprego, fome, né, miséria, né, o Brasil está na lama, nós temos aí 33 milhões de pessoas passando fome, nós voltamos para o mapa da fome, né? Mas a pandemia, olha só, a pandemia, se a gente tivesse tido um governo que não negasse os efeitos econômicos, né, os efeitos da pandemia, os impactos econômicos que ele teve para o país, tivesse um planejamento. Mas essa coisa de ausência de planejamento, né, deixar tudo correr solto, né, essa coisa de falta de planejamento desencadeou no que a gente está vivendo agora, né? Então agora eles querem atropelar e então o Estado tem que salvar. E ao mesmo tempo eles estão dilapidando, né? Estão doando todas as nossas riquezas. Então assim, eu não sei, é uma bagunça tão grande, uma desorganização, uma destruição tão grande que assim uma incapacidade gerencial mesmo, assim, eu falo que beira um anarcocapitalismo mesmo que nós estamos vivendo, assim, uma coisa surreal, né? Então é isso, eu não sei nem te dizer aonde é que nós vamos parar, mas o fato é que eu acho muito irônico Paulo Guedes e essa turma toda defender agora esse bando de auxílio, porque eles sempre foram contra, né? A esquerda que sempre lutou, né? Que falar, é necessário um auxílio para diminuir o impacto e tal, não quiseram. Mas agora quer aumentar o auxílio, quer dar auxílio caminhoneiro, quer dar auxílio não sei o quê. Tudo para não mexer também, vai usar o dinheiro do Estado, né? Vai causar um rombo fiscal, e isso não é um discurso liberal, porque eu acho que todo o Estado tem que ter uma responsabilidade com as suas contas, né? Não acho que tem que ter austeridade, né? Mas tem que ter uma certa responsabilidade, sim, né? E basta ter planejamento, né? Mas não querem mexer nos lucros, né? Dos grandes, dos acionistas, dos empresários estrangeiros, né? Não querem mexer na distribuição de lucros e dividendos, né? E nisso, assim, isso cria um risco Brasil muito grande. Então, assim, é como enxugar gelo, né? Eles não atacam o real problema do que o país enfrenta. Então, esse é o grande problema. Por isso que eu falo que beira um anarcocapitalismo mesmo. Então, Como é que vocês, Ive, têm se enxergado dentro desse processo? Que é uma construção de ideias,
Você fala eu como criador assim, de conteúdo? Não só como criador, também, né? Como criadores de conteúdo, mas também como agente, né? E todos nós somos agentes políticos, todos nós temos nossas posições. Nós temos as nossas posições. Estamos diante de um desafio porque a gente respeita as regras, né? E como é que você se vê dentro desse contexto que é esse, podemos dizer assim, esse ataque antidemocrático que a gente vive já há 3 anos, né? Que há mais tempo, né? Há mais tempo. 3 anos. Que eu fico percebendo o seguinte, para quem não tinha espaço nenhum, avançar 100 metros e recuar 50, ele não perdeu 50, ele ganhou 50, né? Então é isso que a gente tem. Nós temos um avanço em que em determinados momentos tem recuo, depois tem outro ataque, é tática de guerra, né? Você avança, recua, mas você ganhou terreno. Avança, recua, mas você ganhou terreno. Isso é uma tática, uma habilidade, principalmente que essas pessoas que já trabalham com esse tipo de estratégia, que está no governo, têm. Como é que você se vê nesse campo? E aí não é, nesse momento agora, é uma discussão que a gente vai falar nesse campo, mas no segundo bloco a gente vai discutir outras coisas. Mas eu queria, como é que você se enxerga dentro desse campo, porque é uma luta, olha para você ver como é que é uma... O Jean Willis falou isso aqui no programa uma vez. Nós todos, brasileiros de uma forma geral, nós não aprendemos a nos dar ou a lidar com esse esquema da rede social, esse esquema dos algoritmos, né, dessa inteligência artificial e tal, que é criada, obviamente, pelo grande movimento capitalista do mundo inteiro, né, que vai vai dominando a sua subjetividade, vai criando em você determinados tipos de tendências e você vai consumindo aquilo. Então, nós não aprendemos a lidar com isso ainda. Mas estamos no caminho. Mas a gente estava falando até antes de entrar aqui como que é difícil as pessoas entenderem que ela precisa entrar nesse nicho. E aí é por isso que eu estou te perguntando, porque são pontos de rupturas no campo que você defende, no campo progressista que você defende, que consegue entender isso e fazer isso. Quando no campo conservador e ultraconservador já trabalha isso há muito tempo. Então, é engraçado porque, assim, eu cresci, né, eu sou da década de 80, então, assim, meus pais sempre tiveram uma visão progressista, são pessoas de esquerda, né, então, assim, eu cresci com uma visão mais à esquerda, né, progressista. Lógico que a gente tem momentos na vida que a gente, né, dá uma oscilada, tudo, mas, assim, sempre, meu primeiro voto para presidente foi o Lula, em 98, perdi, mas votei no Lula, e depois a gente elegeu, e eu era uma menina, né, tinha 16 anos. E eu acho que, assim, eu falo por mim, eu vivi uma zona de conforto, né, a gente ficou acomodado ali, né, então eu cresci, parte da minha juventude, eu estava ali acomodado, porque, de certa forma, eu estava do lado da situação, né. E aí ficava na minha, tal, mas aí, você falou dos ataques democráticos, eu vou até um pouco mais atrás, eu acho que o ataque à nossa democracia começou em 2016, né? Por quê? Porque não houve crime de responsabilidade, a Dilma não cometeu crime, e pedaladas fiscais, mesmo que ela tivesse pedalado, né, e depois confirmou-se que ela não cometeu pedaladas fiscais, mesmo que pedaladas fiscais ela tivesse cometido pedaladas fiscais, nunca foi crime de responsabilidade. Então, fizeram um malabarismo jurídico ali para imputar um crime a uma presidenta honesta. Então, acho que o ataque à democracia começou aí. E ali eu comecei a me revoltar, comecei a oferecer resistência, né, nas redes sociais, né, ou conversando com as pessoas, na rua. Assim, eu nunca fui militante partidária, né? Eu nunca fui, não sou militante partidária, e eu como agora, eu brinco que o Bolsonaro, eu sou uma pessoa introspectiva, assim, uma pessoa tímida, eu não sou pode parecer nos vídeos, mas ali eu incorporo um personagem, ali eu aprendi a lidar com a câmera ali, mas é porque, gente, eu precisava
eu precisava falar, porque eu vejo, é tanto absurdo, né? É tanto ataque às nossas instituições, à nossa democracia, que eu não consegui mais ficar parada. Eu preciso falar alguma coisa, porque senão eu vou enlouquecer. Foi daí onde que eu comecei a fazer os vídeos, e as pessoas gostam, tá dando certo tudo. Então, eu me vejo assim como uma resistência, eu uso dos instrumentos que eu posso, porque eu não posso fazer tanta coisa, né? Mas eu tenho um feedback, um respaldo tão positivo, que é por isso que eu não desisti até hoje, né? Porque as pessoas me perguntam, você foi muito hater, você tem muito hater? Eu falo, não tenho, assim. Tem muito poucos, assim, os que eu tenho nunca me sofri ameaça e tal. Então, assim, o que é o meu instrumento de luta, assim, que eu acho que eu me dei certo, que eu me encaixei? É tentar conscientizar as pessoas, enxergar o que está acontecendo, né? Trazer uma consciência política para as pessoas, a importância, o impacto que a política tem na vida das pessoas, né? Então, eu me enxergo assim, Beto, como uma resistência, né? Estou tentando usar as redes sociais para isso, né? Como eu te disse, eu não tenho vocação para ser militante partidário, né? Embora eu acho muito importante esse trabalho de campo aí, o tete a tete com as pessoas, nos locais, nas comunidades, nos bairros, nas favelas, não sei o que, esse trabalho corporal, assim, eu acho importante, mas eu acho que eu me encaixo, assim, nas redes, eu acho que o alcance é maior também, né, quando que eu vou ali conseguir falar para 1.000 pessoas, 500 mil pessoas, que às vezes é o que chega ao alcance dos vídeos, né, 1 milhão de pessoas, enfim. Então, assim, já escutei muita gente falar que mudou de posição, de opinião, em razão das coisas que eu falo, né, dos vídeos que eu faço. Então, isso para mim é muito gratificante, né? Talvez eu esteja aqui por isso, né, por você ter me conhecido nas redes. Então, eu me enxergo assim, como uma resistência, como uma criadora de conteúdo, eu não sei como influencer, não sei. Mas eu não sei até onde eu vou, né? Eu já pensei em parar, falei assim, depois que o Lula foi eleito, que a gente derrotar o Bolsonaro, eu vou parar. Mas eu pensei melhor, eu acho que não. Porque eu acho que a gente tem que continuar cobrando as mudanças, né, que ele tem prometido, né? Então eu serei a primeira a criticar quando ele fizer alguma bobagem, quando eu achar né, que o governo vai errar. Eu acho que a gente tem que continuar, porque essa consciência política não pode morrer. As pessoas têm que ter consciência, têm que dar valor a como a política tem impacto na vida da gente, né? Muito importante. E é isso mesmo. Eu acho que eu fiz essa provocação porque não para mais por aí. Essa é a sociedade digital que a gente está vivendo. Não sei se um caminho sem volta, eu acho. É caminho sem volta. Se você ler, por exemplo, A Era do Capitalismo de Vigilância, você vai entender perfeitamente que é essa condição colocada para todos nós, que é aprender a lidar com os algoritmos. E a gente tem um problema muito sério, que é o controle da subjetividade das pessoas que estão sendo formadas por agora. Esse é que é o grande desafio. Tem discutido isso muito aqui com o Daniel Omar Pérez, com o Christian Dunker e com o Safata também, quando tivemos oportunidade, nesse sentido, de trazer essa discussão à tona, porque quem está formando essas crianças não são mais a gente, assim, os pais, as mães, mas os algoritmos. Isso é uma realidade. Isso, E é preocupante também, né, Beto? Porque, assim, a direita, ela sabe usar, né, o algoritmo muito bem, né? Eles sabem usar muito bem. Foi criado por eles, né? Sim. E, assim, a esquerda ainda patina demais, eu acho, na minha opinião, sabe? Tá aprendendo, né? Viu que é importante, tá sendo importante. Eu acho que a campanha de 2018 foi um baque, assim, porque a gente estava acostumado a fazer. Eu falo a gente fala a esquerda, né? Estava acostumado a fazer aquele tipo de campanha analógica ainda, né? Da rua, de panfleto, de bandeira, não sei o quê. E eu acho que não é mais só isso, né? Definitivamente não é mais só isso, né? A gente viu o que foi 2018. Foi uma enxurrada de fake news, a gente ficou meio desbaratinado, assim, meio que nem barata tonta, não sabia lidar com aquilo, como é que nós vamos combater isso, e aquelas notícias sendo impulsionadas. A própria esquerda, às vezes, ela ajuda a propagar, porque a partir do momento que você compartilha, mesmo que se for para criticar, ou que você comenta, nem que se for para xingar, você está engajando aquele conteúdo. Né, aquele post. Então, assim, isso a gente precisa aprender muito bem, né? A gente dá muito palco, às vezes, para o adversário. Muito palco. Então, assim, às vezes pode reparar,
A direita, ela quase não fala da esquerda, ela não faz comentário, a não ser que se for para eu usar uma palavra racista agora, para manchar a imagem, né, para falar mal e não sei o quê. Como, por exemplo, fala da Anitta para tentar desqualificar ela, né, tal, dessa forma, uma vez ou outra, mas a esquerda ela dá muito palco assim, para esse povo da direita, esse povo escroto, que a gente... Tem vezes que eu falei, gente, de onde que surgiu esse cara que eu nem fiquei sabendo? Eu fico sabendo através da gente, né? A esquerda tá ajudando a propagar o que ele está dizendo, sabe? Às vezes vídeos são compartilhados. Eu falei, gente, para de compartilhar esse vídeo, pelo amor de Deus, é isso que eles querem, não é? Não compartilha isso. Nossa, é difícil. Eles não entendem, e assim, tem o Lesch fala muito isso no livro dele, assim, da arrogância. Tem uma arrogância aí também, sabe, assim, dos intelectuais. Da esquerda. Sabe, de achar que não... Eu acho que isso quebrou um pouco, sabe, mas assim, isso ficou muito claro inclusive quando eu fui pesquisar, por exemplo, no campo conservador, o que criou a Lava Jato. Essa foi a grande discussão do Cultura Geral lá no início, que era esse movimento à luz do direito, que não respeitava as garantias fundamentais, que ia acabar nisso que está aí, mas também que é uma programação também que não se sustenta. Então, os Estados Unidos faz isso muito bem, ele joga todo mundo na fogueira e depois ele tira fora, ele tira o corpo fora como se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Guerra híbrida, né? Exatamente. Guerra híbrida. Então... É o terror psicológico, né, que eles causam, assim, né? E aí, essa ascensão toda sai do... É o pai do Bolsonaro, né? Esses são os que criaram o Bolsonaro. Então, todo aquele movimento que foi criado lá atrás, a gente pode pensar que ele não foi pensado bem, foi muito bem pensado e muito bem planejado. Inclusive para ficar um tempo e sair agora, né? Se vai ter sucesso ou não, não sabemos. Mas, por exemplo, uma das coisas que nós discutimos, que eu vi o André falando, por exemplo, no vídeo do André falando da visita do Lula à Fiesp, né? Como é que o capital ele se transforma? Porque o Paulo Scaff era o presidente da Fiesp, agora é o filho do Zé Alencar. Então, assim, as correntes elas vão interligando. Ele não perde o palco, sabe? Então, assim, é essa analogia que a gente precisa fazer e entender como é que essa mola gira, como é que ela impulsiona as coisas. E eu acho que você traz muito isso também, assim, para reflexão, mas de uma forma mais na linguagem atual, que eu acho que é o que a gente precisa fazer demais, assim, entender quais são as linguagens utilizadas hoje e aproveitar delas. Eu acho que isso é fundamental. Você concorda comigo, não? Eu concordo. O que eu sempre falo, assim, eu acho que a esquerda ela é muito acadêmica, né? Por isso que é a esquerda, né? Porque a gente gosta de estudar, né? Só que muitas vezes a linguagem acadêmica ela não é acessível para todo mundo, né? Não é todo mundo que entende, né? Então, o que eu tento fazer? Eu tento porque assim, gente, pensa que é fácil fazer o que eu faço, falar, não, eu preciso estudar, preciso ler, preciso me inteirar do assunto, preciso ler várias matérias, vários textos, livros. Tal, mas eu tento falar assim, bom, então deixa eu ver se eu entendi. Eu tento mastigar para as pessoas e tento falar de uma forma que todo mundo entende, né? E é isso que muita gente vem comentar comigo. Fala, olha, você consegue resumir, você consegue... o que às vezes eu demoro 1 hora para falar, para dar aula, você consegue ali resumir, né? Fazer uma síntese ali em 1 minuto, 3 minutos, né? Então é impressionante. Então, assim, o que eu tento fazer? Pegar a essência daquilo, né? E também levar um pouco de emoção, assim, porque as pessoas precisam se mobilizar com aquele assunto, né? Então, eu acho que essa é a dificuldade também, da gente, do vídeo, do que eu vou falar, passar o que causa, o que pode ser, por que as pessoas vão se mobilizar e vão acordar para aquilo que está sendo falado, né? Então, eu concordo com você, eu acho que a gente precisa falar de um jeito mais fácil, que as pessoas entendam, assim, que eu acho que a direita sabe fazer muito bem, a gente precisa reconhecer isso, né? Então, eu concordo com você, sim, e espero que, por exemplo, um grande comunicador, que eu acho que é um político e que fala muito bem, é o Boulos, né? O Boulos, ele aprendeu a comunicar, ele é um grande comunicador, eu acho que ele tem um programa, que é o Café com Boulos e tal. O sucesso que ele teve nas eleições de São Paulo, nas últimas agora, eu acho que muito se deve a essa
fluência na comunicação, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante hoje em dia, né? Não é só isso, mas é muito importante. Muito bem, deixa eu fazer um intervalo, fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Nós tivemos o primeiro bloco, assim, gigante, né? Menor do que o do André, que foi o programa inteiro. Mas dá para a gente poder fazer um intervalinho, tomar uma aguinha aqui. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com essa pessoa maravilhosa que é a Ive Brussel, para a gente continuar com esse papo super bacana, super interessante, trazendo essa discussão. O que é discutido nas mídias, né? O que ela tem discutido nas mídias, o que a gente precisa pensar, né? Em termos de país, em termos de solidariedade, de democracia, o que a gente precisa fazer. Um minutinho só, não saia daí, nós estaremos de volta aqui. Até já, gente. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. O que traz a Milton Campos ao topo? A maneira que enxergamos o mundo. Sabemos que, além de alunos, educamos os profissionais do futuro. E esse trabalho vai muito além das salas de aula. Aqui do alto temos uma visão privilegiada. Mas é o que fazemos e no que acreditamos que nos traz ao topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral, 7 anos, né? Honrado demais, 7 anos, né? Nessa resistência violenta que a gente está vivendo aqui na TV, começa no rádio, vai para a TV, para o rádio, vai para as redes sociais e por aí vai. Ive, Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, tem um texto sobre a ascensão dos idiotas. A ascensão dos... a ascensão dos... Não é dos idiotas, mas serve também. A ascensão dos imbecis. Ele tem o de cultura de massa, né, que está tudo interligado. A ascensão dos idiotas, né, numa sociedade como a gente vive hoje, não tem nada mais atual do que Adorno. Eu conversando com o professor Ricardo Campos, da Universidade de Frankfurt, aqui no programa, e nós falamos muito de Adorno e tal. Obviamente que não tinha nada a ver a pauta, que dele foi de LGPD, e a gente estava falando como é que é democracia e LGPD. Mas a ascensão dos idiotas é uma coisa muito atual, que o Adorno escreve lá atrás, na década de 40, e a gente fica voltando nessa tecla. Como é que você tem visto a sociedade nesse campo? Como é que você tem visto as pessoas nesse sentido? E o tamanho do desafio que nós temos para frente, porque a Escola de Frankfurt ela tinha uma linha mais marxista, mais... ela até hoje é a escola que mais entendeu as relações da sociedade, tanto no campo da comunicação, no campo da filosofia. Bom, é isso. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que, primeiramente, assim, eu achei interessante essa questão da ascensão dos idiotas, né?
Primeiramente, eu acho importante a gente começar a chamar... Está me escutando, Beto? Bem? Perfeitamente. Então tá. Porque falou o som aqui. Eu acho que é importante a gente começar a dar o nome certo, correto para as coisas, né? O que é essa ascensão, assim, que eu acho que nós estamos vivendo hoje? Assim, eu acho que é praticamente uma seita. Porque, assim, não adianta a gente ficar dando vários nomes, mas eu acho que seita é o que bem resume, assim, porque seita é uma palavra do latim, né, que deriva do secta, que é de seguidor, né? Então, nós estamos vivendo uma época de uma seita, de uma ideologia, assim, nefasta, que reúne seguidores, né, por um código moral pré-determinado, né, que se utiliza de uma espécie de um chamado, né, de um sinal, assim, através do controle do pensamento, né? Então, que muitos chamam, né, que não é nova essa palavra, mas que é o dog whistle, né, que é o apito do cachorro, né, para aquelas pessoas se identificarem como um grupo, assim, para elas se reconhecerem, né. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É por isso que nos perfis das pessoas que são bolsonaristas, que se dizem alinhados com essa ideologia do Bolsonaro, eles colocam as mesmas palavras, né? Por exemplo, cristão, né? A gente estava falando agora no intervalo sobre ser cristão, né? Que é uma distopia, né, do que ser cristão hoje para eles, né? Cristão, conservador, o liberal, o cidadão de bem, o contra-aborto, a favor pela vida, né? Mas fala que é a favor da liberdade, né? Se diz armamentista, né? Como inclusive estava descrito no perfil do rapaz, né? Do caso do assassinato do Marcelo, né, do que estava fazendo uma festa lá, o tal do Jorge Guaranho, né, uma coisa assim, né, e assim eles se reconhecem, né, eles se reconhecem através desse discurso de ódio, né, que sempre esteve presente com o Bolsonaro, né, então, tipo, ele nunca escondeu quem ele sempre mostrou, disso a gente não pode criticá-lo, né, porque ele sempre mostrou quem ele é, né, nunca foi uma escolha difícil, né, então, assim, há poucos dias, o presidente, numa live, né, o que ele fez? Ele falou que não vai haver uma nova invasão do Capitólio, mas disse com essas palavras: nós sabemos o que temos de fazer antes das eleições, né? Isso é um chamado, né? E se isso não for, eu já não sei mais o que é, né? Então, assim, quando o Mourão, por exemplo, minimiza os problemas, né, diz que não que é uma briga de vizinho, né, como aconteceu. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de ódio político, né, em que as pessoas elas não agem por si só, né, elas estão agindo em nome, não é um ódio que é deles, eles estão agindo em nome de outras pessoas também, né. Então, assim, eu vejo isso como muito preocupante, né. Eu acho que nós estamos assim no fundo do poço mesmo, na lama, né? E é o que eu disse anteriormente, eu acho que o mais difícil não vai ser derrotar o Bolsonaro, vai ser derrotar a semente que ele plantou, né? Essa semente de ódio, de intolerância, né? né? É isso que é o mais preocupante para mim, né? Então, assim, eu não sei se falta educação, o que falta, eu não sei por que as pessoas... Eu acho que o brasileiro não é isso que o Bolsonaro representa, que o bolsonarismo representa, né? Eu não sei o que aconteceu com as pessoas, não sei onde que a gente errou, eu não sei que tipo de manipulação, por que as pessoas se deixaram mover por esse tipo de discurso, né? O ódio, ele mobiliza as pessoas, o sentimento, né? Mobiliza as pessoas, né? Eu espero que o amor vença o ódio, sabe? Então eu estou muito com esse espírito, assim, de esperança, porque eu não acredito que o brasileiro seja isso, sabe? Então, assim, infelizmente, eu espero que Bolsonaro e todo mundo que ali sejam responsabilizados por tudo que está acontecendo, né? Porque esse crime absurdo que aconteceu com o Marcelo é responsabilidade do Bolsonaro por tudo isso que eu já disse, né? Porque Bolsonaro é a mola propulsora desse tipo de discurso, né? É quase que uma política de Estado, assim, um terrorismo, né? Eu acho que falar não é exagero, não é hipérbole falar que é terrorismo, porque o que é o terrorismo? É um ato de violência em que você aterroriza as pessoas que se identificam, que vão ter medo, né, de fazer parte de um grupo que não é da ideologia daqueles. Então, assim, eu como de esquerda, que já me chamam de petista, eu tô com medo, porque eu não sei mais, eu vou fazer o quê? Vou parar de usar vermelho, né? Não posso falar que eu vou votar no Lula.
Então, isso é terrorismo, porque você começa a ter medo de demonstrar suas opiniões e se manifestar, né? Então, assim, é muito preocupante que nós estamos vivendo. É o fascismo. O fascismo, esse estado policialesco, né? E eu acho muito triste, assim, que as nossas instituições, que a nossa polícia se identifique com esse discurso, né? De bandido bom, bandido morto, né? Porque eles mesmos, eles não poderiam colar nesse discurso, né? Eles estão ali para fazer cumprir a lei, para fazer a justiça, né? Para ele ser, o bandido ele tem que ser julgado de acordo com as leis, né? De acordo com a nossa com nossas instituições, o judiciário está lá para isso, né? Então eu fico muito triste quando eu vejo a policiais militares, policiais civis colarem nesse discurso, né, de antissistema, sendo que eles são parte do sistema, né? Eles são só o a base do Estado, sistema, né? Eles são o Estado, eles estão a serviço do Estado, então é muito preocupante quando eles se enxergam nesse discurso. Para mim isso é muito triste, é muito preocupante. Eu que sou do judiciário, né? Mas eu vejo isso com muita preocupação, assim, e eu fico muito satisfeita. Uma vez não existe, eu fiz um post exaltando os policiais antifascistas, né? E aí vieram me dizer, falaram assim, mas não existe policial antifascista porque a polícia é o braço armado do Estado. Eu não sei se é muito bem isso, assim, eu não sei até que ponto isso não deve ser separado, sabe? Eu acho que a gente tem que, na verdade, a gente tem que melhorar as nossas instituições, né? Para que ela não seja violenta, né? Para que elas cumpram seu papel institucional, que é o que está na Constituição, que está na lei. É isso que eu almejo para a nossa democracia, para o nosso país. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, uma vez, estudando psicologia e psicanálise na faculdade de Direito, eu não sou jornalista, sou apresentador de programa, mas sou bacharel em Direito. E estudando ali psicologia e psicanálise, que eu fiquei até um tempo a mais para poder me aprofundar um pouco mais. Meus grandes amigos, tem grandes amigos psicanalistas e psicólogos, como o Fábio Belo, Daniel Amar Pérez e tal. E posso te dizer o seguinte, isso tudo que você falou está calcado, ele está sustentado no desejo, né? O desejo de eliminar o outro não morreu no humano. Ele continua, como diz o Fábio Belo, o sangue ainda continua na boca. É óbvio que a gente não pode matar o outro mais, entre aspas. A gente não pode mais fazer isso, como era em outros tempos. Mas toda vez que tem uma oportunidade dessa ascensão ou desse empoderamento, né, da violência, esse desejo ele é aflorado. Entendeu? Então, esse desejo de eliminar o outro, essa cultura do cancelamento tem a ver com isso, essas violências todas têm a ver com isso. Então, isso tudo tem uma raiz, Freud explica muito bem isso, né? Laplanche. Sim. Então, isso... esse discurso, ele faz uma espécie de uma captura moral nas pessoas, né? A pessoa ali, ela não sabe mais o que é certo e o que é errado, né? Porque, veja bem, eu estou pegando um exemplo, que é um exemplo recente, que impactou todo mundo, né? Que é o caso desse Jorge, né? Que entrou numa festa particular, porque a temática era o PT e o Lula. Ele estava com a mulher em casa, no carro, com o filho de colo, sabe? Ele estava totalmente ensandecido, totalmente transtornado, né? Falando, aqui é Bolsonaro, ladrão, que não sei o quê. E falou, eu vou voltar e vou matar todo mundo. Então, pensa, ele não estava... Por isso que eu falo, ele não estava agindo por ele, né? Ele estava agindo em nome, em prol do que ele acredita, E o problema todo é essa questão de banalizar a arma, né? Isso é muito preocupante. E quando assim, o que as pessoas não sabem, que eu tenho lido muito, é que o Eduardo Bolsonaro, principalmente, a família Bolsonaro, eles não acreditam realmente que a arma liberta, né? Até porque a arma, ela é o contrário de liberdade, ela se sobrepõe através do uso da força. Então, de liberdade não tem nada, né? Mas o que está por trás disso é o lobby das armas, né? Porque tem um lobby muito forte que financia a campanha de muitos deputados ali, inclusive dele. Ele foi eleito, financiado por empresas armamentistas, né? E isso não é falado,
né? Como é nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você compra arma no supermercado, né? E você vê o índice de violência que tem lá, de chacinas, de tudo, né? Então, lá, inclusive, lá está tendo um movimento contrário para tentar cortar um pouco, para tentar diminuir essa questão de liberar arma, assim, porque é um absurdo o que acontece lá. Né? Então, o que está por trás desse discurso do Eduardo Bolsonaro? É o financiamento, ele está atrás de dinheiro, ele quer dinheiro, e existem nomes para isso, né? A Folha de São Paulo, para vocês acharem que eu não estou mentindo, fez uma série de reportagens há mais ou menos um mês, mais ou menos, exatamente sobre isso, né? Dizendo como está forte e como os lobistas, né, em prol do armamento estão infiltrados no Congresso, assim, dentro de gabinetes, o senador Reis, aquele Marcos Rogério, e isso não é segredo para ninguém, porque essas pessoas, elas têm canal no YouTube e elas falam isso abertamente, e em troca do apoio, do financiamento, né, de campanhas, eles exigem que um assessor jurídico faça parte do seu gabinete, né, para redigir leis que os favoreçam, né, isso é falado abertamente, isso não é segredo para ninguém. Né? Eu não vou me lembrar o nome da pessoa aqui agora, mas vocês podem procurar uma série de reportagens da Folha de São Paulo, uma semana. Eles falam, é estarrecedor. Né? Então, o problema desse discurso de ódio é estar alinhado a essa questão da arma, do armamento, porque a pessoa com um revólver na mão, ela se sente poderosa, né? Ela se sente legitimada, né? É muito difícil, é muito complicado, né? Então, assim, nós estamos assim, briga de foice no escuro. Complicado. Bom, deixa eu fazer o último intervalo aqui, a gente volta, né, um intervalo curtinho, a gente está aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com a Ivy Bruce, a gente está tentando trazer tudo aquilo que ela fala nas redes sociais, né, trazer aqui para a televisão, para a gente poder também entender e contextualizar também esse mundo que a gente está vivendo. Um minutinho só, e a gente volta com essa parte final, com uma perguntinha só para a gente encerrar, mas que já valeu muito a pena essa entrevista. Um minutinho só, não saia daí. Do que é construída a Milton Campos? Podem falar da tradição, dos nossos professores ou da nossa estrutura. Não estão errados. Mas uma coisa une todos esses motivos que nos dão orgulho de ser Milton Campos: a maneira que enxergamos o mundo. Além de alunos, educamos os profissionais do futuro. Por isso, além de ensinar, desenvolvemos em conjunto. E esse é um trabalho que vai muito além das salas de aula. Para isso, temos ao nosso lado parcerias além do comum para colocar tudo isso em prática. Afinal, do alto temos uma visão privilegiada, mas precisamos caminhar até o topo todos os dias. Somos muito além de tradição. Somos Milton Campos, além do que você conhece. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Ser Milton Campos é construir quase meio século de história e continuar construindo o aprendizado por meio de projetos modernos nos próximos anos. Prepare-se para o Law Village, um espaço para praticar, com simulações e aulas abertas, tudo em parceria com a Escola Brasileira de Direito. Além de estudar, aprender direito na prática. Isso é Milton Campos, além do que você conhece. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está indo para a parte final e eu não poderia, né, tem que tirar essa armadura toda que a gente está nela aqui, de discussões políticas e tal, e trazer essa última pergunta, né, que é uma pergunta fundamental, né, porque
para além de todas as nossas armaduras, todas as nossas lutas, todas as nossas agruras diárias, tudo aquilo que a gente vive, a gente tem outras lutas internas e individuais, e as mulheres têm uma luta mais hercúlea ainda, né? Então, eu queria, primeiro, te homenagear como mulher, sabe? Te homenagear como uma pessoa que tem feito um papel digno do que a gente precisa como força social, como força da mulher, e deixar o microfone aberto para você fazer sua colocação, porque essa semana tem sido uma semana triste, emocionante para todos nós que temos um pouco de sensibilidade. Obviamente que eu já falei aqui mais cedo, em outros programas também, e o dia que eu falar que eu não sou machista, corre de perto de mim, porque todo mundo que fala que não é, pode correr, porque está doente mesmo, né? Então nós somos, mas pelo menos... A nossa sociedade, né, é machista. Às vezes a própria mulher reproduz o machismo sem ter consciência disso, né? Então eu acho que o primeiro papel que a gente tem é de reconhecimento. Se já se reconheceu, já é um caminho, né? Eu queria deixar o microfone aberto para você, porque com uma pergunta, e deixar você encerrar o programa nesse sentido, que é: o que é ser mulher numa sociedade tão perversa como a nossa, em que a gente não pode confiar em ninguém? Minha dentista falou hoje comigo que para andar 100 metros está difícil, né, com esse empoderamento dos imbecis. Bom, ser mulher realmente é bastante difícil, né? No Brasil, sobretudo agora, então, né? Quando a gente tem um líder, né? Que reproduz a misoginia, o machismo, né? E que tudo que a gente já falou aqui agora, né? Ela legitima, né? Legitima esse discurso, né? De reproduzir o patriarcado, né? Nós tivemos esse escândalo agora desse caso monstruoso desse médico, anestesista, que a mulher em trabalho de parto, né, cometendo um estupro ali, e ele fez isso várias vezes, tanto é que as enfermeiras já tinham percebido e tiveram que mudar para poder filmar. Então, quer dizer, ele praticava isso. Isso não é um caso isolado, né? Tem uma pesquisa, saiu uma reportagem que na rede de saúde pública isso acontece demais, mas não só na saúde, né? Na saúde é triste porque é onde deveria estar preservando, né? A saúde não, está sendo cometendo um ato de violência contra a nossa saúde, né? Física, etc. Então, assim, mas a mulher ela não tem paz para viajar de metrô, para ir no cinema, para ir no shopping, para ir na padaria, né? Para ir no ginecologista. Então, assim, e eu tenho dificuldade de entender, né? Por que isso, né? O que passa na cabeça do homem que se sente, né? Esse sentimento de que nada vai acontecer, que ele se sente legitimado a fazer isso e tudo bem, né? Que todos os seus desejos ele pode fazer o que ele quer, né? E que não respeita o corpo do outro, né? Da outra, do outro, porque nós mulheres não fazemos isso, né? Então eu brinco assim, nem todo homem, mas é sempre um homem, né? Que está fazendo. Então assim, eu não sei como que a gente pode reverter isso, porque sempre a culpa da vítima, né? A roupa que ela estava usando, né? Então assim, é o comportamento dela. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que esse é de uma estrutura que vem, né, de anos, né, assim como o racismo é uma estrutura, né, o racismo é estrutural, o patriarcado é estrutural, e é um trabalho de formiguinha, né, Beto? Assim, eu acho que eu tinha esperança de que com a idade que eu estou hoje, que a gente já teria evoluído, mas parece que a gente está retrocedendo, né? Então, assim, é muito complicado, assim, 20, 30 anos atrás, eu achei que hoje não precisaria estar discutindo isso, sabe? Infelizmente, não é o caso, né? E para mim é muito difícil ter que falar, porque assim, eu não entendo a cabeça, né, do que passa na cabeça dos homens e dessa sociedade que comete esses absurdos. Então, assim, é difícil, né? E assim, o que eu posso dizer? A gente tem que lutar, tem que falar, tem que expor, tem que mostrar, tem que exigir responsabilização e punição, até
um dia, quem sabe, cai a ficha, né, de que isso é um crime, que é um absurdo que acontece, né? E que as mulheres merecem respeito, né? Que eu escuto muito assim, nossa, você é bonita e inteligente, né? Como se isso fosse como se isso não fosse possível, sabe? Então, assim, isso é reproduzir o machismo. Às vezes as pessoas estão achando que está elogiando, mas ela na verdade está me ofendendo, né? Então é muito complicado, gente. Mas é trabalho de formiguinha, até a gente falar, né? E vamos lá. É para isso que nós estamos aqui. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Essa pauta super bacana. Acabei. Até no assunto triste vai ficar rindo, tá vendo? Tem que rir da própria desgraça. Porque Pois é. Ai, meu Deus. Gente, chegamos ao final de verdade agora do programa Cultura Geral. Um beijo no coração de todos. Ive, muito obrigado pela Eu que agradeço o espaço. Então, uma simpatia, muito obrigada pelo espaço todo. Espero que eu não tenha falado muita besteira aqui, né? Qualquer coisa você corta aí, Beto. Não, o programa vai na íntegra. Se eu falei também, vai tudo na íntegra. Aqui é sem censura. Faz parte, né? Faz parte. Se não falar bobagem também, a gente não sobrevive, né? É isso aí. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Ive, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Vindo a Belo Horizonte, não deixe de me falar para a gente poder tomar um chopp, trocar ideia. Um beijo no coração de todos. Ficamos por aqui e voltaremos amanhã com mais um programa super especial aqui de 7 anos no Cultura Geral. Um beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.